Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um serviço de culto, adoração, não, né? Serviço não, mas é um culto de adoração. Sim, Nós o estamos culto aqui da família, para né? louvar ao Senhor em família. Então, estamos aqui unidos em família. Nós somos a família de Cristo. Nós estamos aqui no culto da família. Eita, cadê? Perdi. Não, o culto está aqui. Estamos culto tá todos aqui, não perdemos nada. Não porque é o perdemos Senhor nada. que merece toda a glória e toda a honra. Aqui está. Aí, viu? Tá vendo? Pronto, tá aqui. É O isso culto aí. da família. Nós estamos no culto da família. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, chama aí teus parentes, amigos, vizinhos, né? Para que todos juntos estejamos para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a gente queria falar da nossa comunidade Crer, que é uma comunidade que está em espanhol e português. E crer, conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Essa é a nossa parte aqui. Enquanto a gente não vai lá para a glória junto de Deus Pai, nós estamos aqui unidos em família, um corpo de Cristo, e aí nós temos aprendendo a palavra com estudo bíblico durante a semana, às quintas-feiras, e domingo, o culto da família. O culto da família. E juntos nesse ministério convidamos você como parceiros, porque o ministério é nosso, é para nós e para que todos nós juntos possamos estar glorificando o nome do Senhor e cada vez mais juntos, aprendendo mais para ser mais parecidos com Jesus. Então, convido você a agregar-se com a gente e estar juntos aí. E também, para você fazer parte, vá se conectando, que você possa orar, que você possa divulgar, que você possa estar junto também com a radiovineyard.com, uma rádio pela internet com louvores 24 horas por dia. Tem coisa melhor? Você está fraco? Louve. Você está forte? Louve. Você está triste? Louve. Você está contente? Louve. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É isso aí. Todo ser que respire, louve ao Senhor. E nós estamos começando mais um serviço e aí sabemos que o Senhor tem uma palavra poderosa para cada um de nós. A palavra não é para mim, não é para você, a palavra é para nós. E a nossa vida, a gente tem uma vida aí onde a gente busca construir uma identidade, onde a gente busca, através da nossa formação, né, através de cursos universitários, o que seja, né, nós buscamos um espaço ao sol. Né? Nós estudamos e nos dedicamos muito. E para que a gente estuda e se dedica? Para sermos melhores. Né? Nós queremos ser melhor. Ou seja, nós desejamos isso é alguma coisa do ser humano. Né? Nós estudamos para nós conseguirmos uma melhor posição. A gente quer se destacar. Esse é o caminho do ser humano, para que a gente tenha uma melhor posição profissional, né? para que nós possamos ter uma vida mais cômoda, mais tranquila, mais confortável, né? Para buscar, né, um espaçozinho no sol para nós. Então, o que a gente quer fazer é isso, né? E, na verdade, isso não está errado, isso faz parte da nossa existência como ser humano, isso faz parte do nosso dia a dia, a gente tem que tocar a vida, né? E aí você vai me dizer, pastor, a gente precisa trabalhar, é verdade, precisa trabalhar, né? E precisa conquistar posições melhores. Isso não está errado, mas o que está errado é os meios que a gente utiliza para conseguir isso. Quais são os meios que a gente está utilizando para conseguir esse sucesso, para conseguir esse conforto financeiro, esse conforto, essa comodidade na nossa vida? Muitas vezes, nós passamos por cima de pessoas. Não, sabe, para eu conquistar isso aqui, eu tenho que passar o pé em um ou dois. Eu lembro que, na época, eu fiz o vestibular lá da FATEC,
E o que corria lá com o pessoal é o seguinte: olha, você quer uma vaga na FATEC? Sim, eu quero uma vaga na FATEC. Então você tem que matar 100 orientais. Por quê? Porque os caras estão aí. É 100 para 1. A concorrência lá era 100 para 1. Então você tem que matar 100 orientais para a vaga ser sua. E muitas vezes é isso que a gente faz, para que a gente conquiste o nosso lugar no sol, para que a gente conquiste as nossas posições. A gente tem que passar o pé em algumas pessoas, a gente tem que prejudicar a vida de algumas pessoas, temos que humilhar algumas pessoas, né? Temos que tirar o prestígio, tirar o brilho de outras pessoas. Esse é um padrão errado. Por quê? Porque nós fazemos isso somente para conquistar o nosso espaço. E uma coisa que está muito em moda, a pessoa fala assim: eu preciso do meu espaço. Querido, você pode ter o teu espaço. Na verdade, né, a lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço simultaneamente, né? Então, você já tem o teu espaço. Você tem o teu espaço aí, eu tenho o meu espaço aqui. Eu já tenho o meu espaço, eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso passar o pé em ninguém, eu não preciso trapacear com ninguém para eu conseguir esse espaço, né? E muitas vezes nós levamos em frente esse meu espaço e a gente acha que não importa qual seja a estratégia. O que importa é que eu conquiste esse meu espaço. Mas, na verdade, a gente esquece que esse é o padrão do mundo. E, se você e eu somos cristãos, na verdade, a gente não deve usar o padrão do mundo. E sabemos que o padrão do mundo não é o padrão de Deus. Então, se a gente sabe que o mundo é do maligno, que o mundo, quem impera no mundo é o diabo, se a gente usar os padrões do mundo, você não é muito diferente dos filhos do diabo. Se nós somos cristãos, nós temos que buscar quais são os padrões que Deus tem para a nossa vida. E isso acontece na nossa vida espiritual também. Não só na nossa vida profissional, na nossa vida material, mas na nossa vida espiritual. Sem pensar que as pessoas são pessoas e elas são criaturas de Deus Jesus me deixou um mandamento que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu não vou querer prejudicar uma pessoa porque eu não quero ser prejudicado, né? Sem pensar nas pessoas, nós queremos crescer em nosso ministério. Não importa a igreja que você esteja, a comunidade que você esteja, não importa o grupo que você está praticando o teu cristianismo, muitas vezes a gente quer crescer no nosso ministério. Sabe o quê? Eu quero ser o bambambam, achando que nós queremos ser notados. Olha eu aqui. Nós queremos ser notados, nós queremos ser a última Coca-Cola do deserto, nós queremos ser diferentes, nós queremos ser importantes. Desejamos, na verdade, ser maiores do que qualquer um. Ou seja, eu quero olhar para as pessoas, isso quando eu falo, não só no mundo secular, mas também no mundo cristão, eu quero olhar as pessoas assim. Ou seja, elas estão lá embaixo e eu aqui em cima. E o Senhor hoje nos traz uma palavra para que a gente comece a pensar um pouco diferente do que a gente tem pensado. O Senhor quer que você seja o maior. Aleluia! Pastor, era isso que eu queria ouvir. Pois é. Deus quer isso para a tua vida. Deus deseja que você e eu sejamos os maiores. Deus deseja que você e eu sejamos os melhores. E se você lembra, né, nós começamos duas ou três pregações aqui, falando de Colossenses, onde Paulo fala que
tudo que nós fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus, para o próprio Jesus. Ou seja, qualidade. Paulo está falando lá de qualidade. E Deus ele só vai permitir isso para pessoas que têm qualidade. Então Deus deseja isso. Deus deseja que você e eu sejamos os melhores naquilo que nós fazemos. Deus deseja que você e eu sejamos os melhores naquilo que nós nos propusemos a fazer. Aquilo que a gente se propõe a fazer, Deus deseja. Mas tem um pequeno detalhe. Deus deseja isso segundo os padrões dele. Não segundo os padrões que a gente está acostumado a ver, os padrões do mundo. Deus deseja isso segundo os padrões dele. Não os padrões que a gente vê no mundo e muitas vezes nós aplicamos. Aplicamos pensando que isso está correto. Aplicamos achando que nós estamos por cima da carne seca, e na verdade não é assim. Os padrões do mundo não são os padrões de Deus. Né? Os padrões do mundo são os padrões do diabo. Então, se você e eu aplicamos os padrões do diabo para a gente crescer no mundo, para a gente ter a nossa posição no sol, como você queira chamar isso, na verdade, nós somos do mundo, nós não somos de Deus. Então, você tem que reavaliar o teu cristianismo. Eu tenho que reavaliar o meu cristianismo. Mas se Deus quer, pastor, pois é, Deus quer segundo os padrões dele. E, na verdade, você pode dizer assim, pastor, mas para nós é difícil, né? Olha, a gente sempre vai arranjar uma desculpa, porque depois que inventaram a desculpa, o homem tem saída para todas as coisas. Para todas as coisas. Então, começa lá com Adão e Eva, né? Quando Deus falou assim, mas como você sabia que você estava nu? Ah, Deus, a mulher que o Senhor me deu. Começou lá. Então, agora, o meu insucesso, a culpa não é minha, a culpa é de alguém que eu vou buscar. Então, porque não deu certo, a culpa também não é minha. Eu vou buscar alguém porque não deu certo. Ah, porque foi o sistema, porque a política, porque o time que perdeu. A gente vai arranjar uma desculpa. E, na verdade, você e eu sabemos que esse Deus que sonda os nossos corações, que conhece a nossa vida, a gente não consegue dar uma volta em Deus, né? A gente não consegue enganar Deus. E ainda que seja muito difícil, a gente vai ver que aqueles que andavam com Jesus, os discípulos de Jesus, que comiam com Jesus, que estavam lá junto, que dormiam junto, era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles também tinham algumas dúvidas de quais eram os padrões de Deus. Porque eles queriam também dar uma carioca lá, né? Porque, na verdade, é o ser humano. Não é porque são eles ou porque somos nós, mas o ser humano é assim. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ou seja, eles já estavam discutindo entre eles quem ou qual deles seria o maior. E se você ler todo o capítulo 22 de Lucas, você vai ver, né, que Tiago e João falavam assim, não, sabe o que é? Jesus, a gente queria um tá à tua direita, outro tá à sua esquerda. O cara já estava disputando a posição que iam ficar com Jesus ou que iam estar com Jesus, achando que eles eram o top. Assim, os discípulos, assim como nós, eles queriam ser os melhores. Como a gente já falou aqui, né? Deus ele não tem prediletos, ele não tem preferidos, ele tem filhos. Então, não tem prediletos. Assim, os discípulos também, eles deveriam entender que eles não poderiam ser melhores do que os outros. Então, os outros 10 devem ter ficado com a pulga atrás da orelha, dizendo, quem são esses caras aí?
E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Por quê? Porque existe uma competição entre eles e muitas vezes existe uma competição entre nós. Porque nós achamos que nós somos melhores. Ah, sabe o que é? Porque eu tenho boas ideias, porque... Meu, para com isso. Porque, na verdade, essa competição acontece com a gente hoje. Né? Nós queremos ser os melhores. Nós queremos ser bem vistos. Nós queremos que todos gostem da gente, não é verdade? É lógico, é bom quando as pessoas gostam de nós. Né? É. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem Jesus conseguiu que todos gostassem dele. Então, se Jesus não conseguiu, quem é você e eu para que a gente queira que todos gostem de nós? Nós queremos ser os mais inteligentes, verdade? Ah, porque esse cara aí... Nós queremos ter as melhores ideias, queremos ter as melhores soluções, as melhores respostas. Nós queremos estar no top. A gente vê isso no mundo cristão, a gente vê isso, onde líderes evangélicos, pastores, bispos, apóstolos, semideuses, eles querem ser, dentro do padrão deles, um pastor bem-sucedido é aquele que tem uma igreja com 5.000 membros. E uma coisa que eu peço para Deus, Senhor, me ensina a ser pastor. Eu não peço para ter 5.000 membros, tampouco uma igreja, mas eu quero ser um pastor segundo os padrões de Deus. Nós queremos nos projetar e esquecemos quais são os padrões de Deus. Nós queremos ser melhor do que o outro, esquecemos quais são os padrões de Deus. Ah, porque eu tenho 2 universidades, ah, porque eu moro não sei aonde. Meu, qual é o padrão de Deus? Mas Jesus conhecia o coração dos discípulos, verdade? Ah, aleluia, pastor, é isso mesmo, conhecia. Pois é, mas ele conhece o seu e o meu também. Jesus nos conhece. Né? Davi já falava lá no Salmo 139 que ele esquadrinha o nosso corpo, o nosso pensar, ele sabe de todas as coisas. E Jesus começa a ensinar os discípulos. E eu espero que você e eu sejamos ensinados hoje por essa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, versículo 25. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Jesus começa a mostrar para eles o que é o padrão do mundo. Jesus começa a definir o que é o padrão do mundo. A autoridade, o domínio sobre o povo. Jesus começa a mostrar para eles que esse padrão não é o padrão dele. E aí alguém perguntaria, o que quer dizer domina? O que é dominar? Dominar é sujeitar, é submeter, é obrigar, é possuir, é conquistar, é escravizar a pessoa. Esse é o padrão do mundo. E esse é o padrão que muitas vezes você e eu queremos aplicar na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, na nossa família. É esse padrão que a gente quer. Não, sabe o que é? Não, não é por aí, querido. E Jesus começa a ensinar os discípulos e começa a ensinar eu e você hoje que esses são os padrões do mundo. Que os padrões do mundo são colocados pelo mundo para que sejam satisfeitos por aqueles que estão no mundo. E aqueles que estão no mundo não significa nós que estamos neste mundo, nós também... Não. Significa aqueles que estão debaixo da autoridade de Satanás, debaixo da autoridade do diabo. Não porque eu faço, porque eu aconteço. Colocados, são os padrões que são colocados pelo príncipe desse mundo, que é o diabo. E muitas vezes nós utilizamos esses padrões em nossas vidas e trazemos esses padrões para dentro do nosso
cristianismo. Aquilo que nós deveríamos ser completamente diferentes. Quando queremos ser maior que os outros, quando a gente quer... Você sabe com quem eu estou falando? Pois é. Mas não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Deus não deseja isso para mim e para você. Deus tem outra coisa para nós. Ele deseja realmente que nós sejamos maiores dentro dos padrões deles. E Jesus continua ensinando os discípulos e falando assim, irmão, então deixa eu dar uma dica para vocês aqui de quais são os padrões de Deus. Então, quando eu quero ser maior que você, ou você querer ser maior que eu, a gente tem que buscar a referência. A referência é o padrão. E o padrão, vamos buscar o padrão de Deus. E Jesus fala aqui, em Lucas capítulo 22, versículo 6. 26. 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. A coisa começou a pegar aí. Da briga de quem ia ficar do lado direito ou do lado esquerdo, né? A coisa começou a pegar. Os discípulos, na verdade, eles esperavam uma outra resposta. Eles não esperavam que Jesus ia falar isso. Olha, quer saber? Você tem que servir. Né? Eles esperavam que Jesus atendesse ao pedido deles. Né? Tiago e João falaram, pô, Jesus, na boa, simplesmente diz que sim e está tudo certo, não se fala mais nisso. Aplicar essa palavra na nossa vida não é fácil. A nossa natureza não é de servir, e sim de ser servido. Na verdade, a gente gosta de ser servido. Né? A gente gosta de olhar por cima. A gente gosta de ser o melhor. Né? A nossa natureza não é de estarmos submissos, e sim de sermos líderes. Eu tenho uma liderança dentro de mim, porque eu nasci líder. Pois é, querido. Segundo, que padrões? Se você nasceu líder segundo os padrões do mundo, eu acho que é hora de a gente começar a refletir naquilo que a gente chama de cristianismo, daquilo que a gente chama de andar com Jesus. A nossa natureza não é de sermos o segundo. Na verdade, nós sempre queremos ser o primeiro. Porque fui eu que falei. Porque fui eu que indiquei. Porque fui eu que... Pois é. Esse é o padrão do mundo. Né? Onde você vê que um quer atropelar o outro. E muitas vezes você vê isso dentro de um casamento onde a ideia da esposa, o marido usa como se fosse dele e tem uma competição, né, dentro da própria família, dentro do próprio casamento. Por quê? Porque nós usamos o padrão do mundo. E o que Deus quer falar para nós hoje é que ele tem um padrão diferente. É que ele tem um padrão diferente. Não sei se você lembra, Jesus falou assim, olha, quando alguém bater no teu rosto, você dá o outro lado. Não, pastor, aqui não funciona assim. O cara bateu, ele vai levar. Pois é, esse é o padrão do mundo, querido. Esse é o padrão do mundo. Mas o padrão de Deus é esse. Você dá outra face, você servir, você não ser servido. Não. Uma oportunidade, nós estávamos limpando uma igreja e aí alguém descobriu que eu era pastor. E aí, pastor, você limpando a igreja? Pois é, e qual é o problema? Nós temos que servir, né? Então, eu costumo dizer que aquele que não serve, ele não serve. Se você não serve para servir, você não serve para mais nada. Pastor, está amarrado, isso aí não é de Deus. É verdade. Se você não serve, é porque você está dentro dos padrões do mundo. E o que a gente fala aqui, o que a gente prega aqui, são os padrões de Deus.
O que a gente fala aqui, o que a gente quer viver aqui é a palavra do Senhor, e quer viver isso que são os padrões de Deus. Se queremos servir a Deus, temos que estar dentro dos padrões dele. Ai, pastor, mas sabe, é que tem hora... Querido, pera, não dá desculpa, né? Não dá desculpa. Porque desculpa, você sempre vai sair bem com uma desculpa, mas não dá desculpa. Porque com Deus você não vai conseguir dar desculpa. Você pode me enganar, eu posso te enganar com uma desculpinha, né? Dou uma ensabonetada aí, mas na verdade, querido, quando você e eu estivermos face a face com o Senhor, não tem por onde. Nós devemos reavaliar quais têm sido os nossos padrões. Então, você e eu, nós temos que reavaliar os padrões que a gente está tendo. Se são os padrões do mundo, se são os padrões de Deus. Ah, pastor, mas não dá para fazer um bem bolado aí. Desculpa, não dá para fazer bem bolado, querido. Ou você é do diabo, ou você é de Deus. Não tem meia boca. Não tem um negócio, porque sabe. Não tem. E eu sei que isso não é agradável de ouvir, né? E muitas vezes a gente não é bem quisto porque a gente fala o que está escrito na palavra. Então não tem. Nós temos que definir quais são os nossos padrões. Não sei o quão difícil tem sido para você servir. Eu não sei o quão difícil tem sido para você servir. Eu posso dizer por mim. Muitas vezes eu tenho que servir alguém que eu não gostaria. Sabe aquele que está entalado assim? Pois é. E aquele que Deus põe para você servir. Sabe para quê? Porque Deus quer te espizinhar. Não. Ele está treinando você. Ele tá me treinando para cada uma dessas situações. E, de novo, quem não serve, não serve. Deus deseja que nós estejamos dentro dos padrões dele. Esqueçamos os padrões do mundo. Pastor, mas eu tenho que viver no mundo. Pois é, você pode viver no mundo dentro dos padrões de Deus. Não viver no mundo dentro dos padrões do mundo. Qual é a diferença sua e minha se nós que nos chamamos cristãos vivemos o padrão do mundo? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Nós somos tanto do diabo quanto aqueles que não conhecem a Jesus. Mas Jesus, ele quer que nós o tenhamos como a nossa referência. Nós temos que ter Jesus como referência. Não é? Muita gente fala, não, porque Deus fala comigo, porque não sei o quê. Mas, cara, a vida do cara é só misericórdia. Eu ouço os cultos todos, sabe, eu amo a palavra. Ok, e a tua vida? Se não está produzindo nada, eu diria para você, olha, não perca esse tempo aqui, porque não está produzindo nada. Você só está perdendo tempo. Se você não teve uma transformação de vida, se você continua dentro dos padrões do mundo, eu quero dizer para você que não vai adiantar nada. Você ficar aqui 40 minutos, 1 hora, né, ouvindo eu falar, não vai resolver absolutamente nada. O Senhor Jesus, ele coloca os padrões. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois é, o Filho do Homem ele não veio para servir. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E é esse exemplo que ele dá para mim e para você. Então, querido, se eu não sirvo, eu não sirvo, desculpa. Ainda que seja um trocadilho que você está cansado de ouvir, essa é a verdade. Que nós possamos estar dispostos a servir uns aos outros. E servir uns aos outros, muitas vezes, é tolerar a conversa de uns com os outros. Muitas vezes, servir uns aos outros é só escutar e não falar.
é ter aquele sexto sentido de ficar de boca fechada. Muitas vezes isso acontece comigo. A gente está conversando com algumas pessoas e eu quero falar alguma coisa. Sabe quando você tem aquele desejo de falar alguma coisa? E aí você busca o caminho para entrar na conversa para aquilo não ser jogado assim, né? Achar que você é louco, né? E o Espírito Santo não permite. E aí, uma coisa que eu já aprendi, graças a Deus, Senhor, é que se o Espírito Santo não permite, eu simplesmente não falo. Por mais que eu quisesse falar, por mais que eu tivesse a vontade de falar, eu não vou falar. Por quê? Porque alguma coisa, o Espírito Santo está me livrando. E é isso que é o padrão de Deus. É isso que nós devemos buscar, de servir uns aos outros, de ajudar-nos uns aos outros. Que deixemos de olhar para nós mesmos, né? Olhar para o nosso umbigo, né? Achar que eu sou o centro do universo. Deixa eu te dizer que nem você nem eu somos o centro do universo. Deixa eu dizer que você e eu fomos separados para ser luz do mundo e sal da terra. Você e eu fomos separados para que pudesse colocar o padrão de Deus aonde a gente estivesse. E o padrão de Deus, querido, é servir. O padrão de Deus não é xingar, o padrão de Deus não é falar palavrão, o padrão de Deus não é você dar uma volta em alguém, o padrão de Deus não é você ser superior a ninguém. Ah, sabe com quem você está falando? Não, esse não é o padrão de Deus. Esse não é o padrão de Deus. Abra sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O que nós vemos aqui é Paulo dizendo assim, olha, você foi resgatado, você foi restituído do mundo de pecado. Você tem a liberdade. Agora você é livre. Livre do pecado, livre dos padrões do mundo. Mas olha, não dê vazão à tua carne. Não permita que a tua carne fale mais alto. Seja servos uns dos outros. Nós somos chamados para liberdade, para sermos livres. A liberdade de servirmos uns aos outros. Que nós possamos juntos buscar sermos o maior. E quando nós falamos em ser o maior, você pode ver aqui que você tem um homem subindo a escada. Mas quando nós falamos no padrão de Deus, a escada é o inverso. E na ponta da escada, lá embaixo, nós temos Jesus lavando o pé dos discípulos. Nós temos Jesus entregando a sua vida pelo seu pecado e pelo meu pecado. Nós vemos Jesus com amor, curando e restaurando vidas. É esse o padrão. É esse o padrão que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Sabemos, Senhor, que o Senhor sempre traz uma palavra para a nossa vida, sempre traz uma direção, sempre traz, Senhor, uma reflexão. E, Senhor, agora em nome de Jesus, cada um que esteja nos ouvindo, cada um que esteja nos vendo, que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. Liberdade de falar com cada um de nós e nós possamos refletir, Senhor, naquilo que é o padrão que nós estamos vivendo. Qual é o padrão que nós estamos vivendo? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter a liberdade de seguir o teu padrão, ter a liberdade, Senhor, de servir, ter a liberdade, Senhor, de andar conforme a tua palavra. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Faz, Senhor, milagres nas nossas vidas, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós.
Abençoa, Senhor, a nossa semana que está iniciando, que possa ser uma semana cheia da Tua graça, cheia do Teu poder, Senhor. Cheia, Senhor, da nossa reflexão naquilo que são os Teus padrões. Usa-nos como o Senhor deseja, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus fala aqui que eu vim para servir. E se você e eu não estamos aqui para servir, que nós possamos estar pensando nisso, refletindo nisso e tendo uma transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Nos vemos na próxima quinta-feira no estudo bíblico e espero que você esteja conosco. Se você tem alguma pergunta, nós estamos à tua disposição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.